Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma semente que eu quero trazer ao seu coração. Vem comigo. Hoje eu quero trazer para você um pouquinho da minha história, contando como foi o processo de eu vir morar aqui no Ceará. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, né? Eu nasci lá e vivi lá até os meus 20 e poucos anos. E o motivo de eu ter vindo morar aqui no interior do Ceará é que a minha mãe, ela ficou doente, né? E eu precisei vir para cá para cuidar dela. E eu lembro que na época foi um processo assim extremamente difícil, porque eu não queria vir, na verdade, né? Deixar todo mundo lá, meus amigos e praticamente toda a minha família, que até hoje não moram aqui, né? Moram entre São Paulo e Santa Catarina, e só eu tô aqui atualmente. Então, quando eu vim morar aqui no Ceará, eu realmente não queria vir, foi muito difícil. Eu lembro que quando foi para eu vir de ônibus, né, na época assim, era meio incomum ainda as pessoas viajarem muito de avião, isso foi há mais de 10 anos atrás. Então eu vim de ônibus, né, 3 dias e 3 noites viajando, e eu trouxe mala, trouxe caixa, com todas as minhas coisas. E eu me lembro que quando eu fui subir no ônibus, né, que eu fui me despedir de uma das minhas irmãs, assim, eu chorei muito porque eu não queria vir pra cá mesmo, assim, né. E quando eu cheguei em Fortaleza, né, o marido da minha mãe foi me pegar na rodoviária e eu só consegui ver minha mãe no outro dia porque ela estava internada no hospital, né. E assim, foi muito emocionante rever a minha mãe. E eu não vou contar aqui em detalhes, né, esse processo da minha mãe, eu vou deixar para contar em outro vídeo, essa experiência de como tudo aconteceu com relação a ela e aquilo que Deus também tratou no meu coração. Hoje eu quero mesmo falar sobre esse processo de vir morar aqui. E eu lembro que a minha mãe, ela já ia, né, na igreja que eu congrego hoje, e a igreja era bem pequena ainda. E eu fui lá e eu gostei muito do pessoal, só que assim, no meu coração, eu não queria ficar aqui no Xaramim, eu não queria morar no Ceará, eu queria voltar para São Paulo, eu queria voltar para minha vida do que eu era antes. E conforme o tempo foi passando, e eu fui ficando aqui, fui me relacionando com as pessoas, Deus ele foi mudando o meu coração, né, com relação a esse lugar. Então acabou que eu me apaixonei por Xeramobim, eu me apaixonei, né, por morar aqui e pelas pessoas, tanto que já faz mais de 10 anos que eu moro aqui no Ceará, e mesmo minha família, ainda hoje, né, alguns me questionam como é que eu me acostumei, uma menina de cidade grande, se acostumar a morar aqui numa cidade do interior do Nordeste, mas realmente assim, Deus ele mudou o meu coração com relação a isso. Não foi um processo fácil, né? Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente não entende para onde Deus quer nos levar, mas o Senhor tem a vontade boa, agradável e perfeita. E aí eu quero trazer um texto, né, para que a gente possa também refletir um pouquinho, usando a palavra de Deus, que está em Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 e 2 apenas, que diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Então assim, Deus deu uma ordem para Abraão, né? Abraão estava no meio da sua família, estava na sua terra de origem, e Deus falou assim, ó, sai da sua terra de origem, sai do meio da sua família, dos seus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então foi mais ou menos assim que Deus fez comigo, né? Sai da tua terra, sai do meio da tua família e vai para onde eu vou te mostrar, para onde eu vou te conduzir. E eu não imaginava que Deus ia fazer tudo que Ele tem feito na minha vida. Deus sempre proveu, né? Deus sempre abriu portas de trabalho para mim. Eu nunca fiquei sem trabalhar aqui, né? Deus arrumou um lugar para eu ficar, uma família para eu estar. Então eu nunca estou sozinha. Deus me cercou de pessoas maravilhosas, uma igreja que é uma família para mim, né? E Deus me capacitou todo esse tempo ministerialmente, espiritualmente, me trazendo maturidade.
E foi neste lugar, e talvez se eu tivesse ficado em São Paulo, eu tivesse voltado para São Paulo, eu não teria vivido aquilo tudo que eu estou vivendo, e eu sei que ainda vou viver mais, né, no Senhor. Eu fiquei aqui, né, no Xaramubim, mesmo após o falecimento da minha mãe, porque realmente Deus havia mudado o meu coração com relação a isso. E foi um tempo assim de realmente confiar em Deus, e mesmo sem entender o todo, mesmo sem estar vendo o processo, eu decidi confiar em Deus e obedecer a Deus e permanecer no lugar que Deus estava me dizendo, né? Porque Deus, ele só te mostra e fala, vai. Você não tá vendo o que tá lá na frente, você não tá vendo onde você vai chegar, você não tá vendo como que vai ser o processo, né? E não foi fácil, muitas vezes ainda não é fácil, mas o que a gente tem que fazer é confiar na vontade do Senhor, confiar que o processo que Deus tem para nós, ainda que em muitas situações seja difícil, seja doloroso, né, e nesse processo haja perdas, a gente precisa confiar de que Deus, ele sabe o que está fazendo, porque ele é Deus. Ele detém todo o conhecimento e ele é nosso Pai, ele quer o melhor para nós. Olha o que ele falou para Abraão, que engrandeceria o nome de Abraão, que ele seria próspero, né? E mandou Abraão ser uma bênção. E é isso que a gente precisa fazer durante esse processo, decidir ser uma bênção para engrandecer o nome do Senhor. Então é isso que eu quero trazer, essa semente que eu quero trazer para o seu coração através desse vídeo, é que ainda que você não entenda o que Deus está lhe mostrando, lhe dizendo, obedeça. Se Deus quer que você mude de lugar e vá para outro lugar, mesmo que seja distante de pessoas que você ama, obedeça, mas tenha clareza com aquilo que Deus está falando com você. Deus precisou usar a minha mãe, usar a doença da minha mãe para me tirar do lugar onde eu estava e me colocar onde eu estou hoje. Então, esse é o processo de Deus, que muitas vezes nós não entendemos de imediato, mas que nós vamos entender depois, como o próprio Jesus falou para Pedro quando lavou os pés dele. Aquilo que eu faço você não entende agora, mas um dia você vai entender, né? E durante todo esse processo eu já entendi algumas coisas que Deus ele tem falado, tem mostrado, alguns lugares que o Senhor tem me levado, né? O próprio lugar onde eu moro, eu entendo porque que eu estou aqui e para o que eu estou aqui, né? E eu sei que esse processo ainda não está completo, mas eu sei que eu estou dentro, que eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Então eu convido você hoje, através desse vídeo, a ser obediente à voz de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Oi, oi, oi. Olá, 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 olá. Teste, teste. Testando, testando.